Olá! Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre estequiometria. E para falar de estequiometria, não tem como entender esse conteúdo sem a gente saber muito bem as leis ponderais. São 3 leis ponderais. Nós temos a lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, a lei de Proust, lei das proporções definidas, e a lei de Dalton, lei das proporções múltiplas. Vamos lá! Então, vamos começar falando desse químico tão importante que foi Antoine Lavoisier, o pai da química moderna. Então, ele lança a lei da conservação de massas. Eu acho que todo mundo já ouviu falar essa lei. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aqui eu acabei escrevendo cria antes do perde, mas dá no mesmo, tá? Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lei da conservação das massas. E o que isso significa? Que se você tem uma reação, então toda reação tem um reagente e um produto. Sempre a massa desse reagente vai ser igual à massa do produto, tá? A massa em uma reação, ela não vai mudar. Claro que isso vai ocorrer em sistema fechado. E cuidado, na nossa lista de exercício de estequiometria, tem lá uma questão da UERJ, que ele trabalha com sistema aberto e coloca a lei de Lavoisier para te confundir, tá? Então, isso em sistema fechado. Então, a massa do reagente é igual à massa do produto. A massa não vai mudar. Até porque, gente, uma reação química é uma reorganização atômica. Você tem o mesmo número de átomos no reagente. Então, se você tem 2 oxigênios no produto, você também tem 2 oxigênios. Então, um átomo não pode sumir, né? Ele só está organizado de uma forma diferente, por isso que a massa se mantém. Vamos ver, então, um exemplo para a gente verificar como isso funciona. Então, nitrogênio, que está a reação do nitrogênio com hidrogênio com a formação de amônia. O nitrogênio, a massa é 14. Nós temos 2 nitrogênios vezes 2, 28. Essa massa é a massa que a gente pega na tabela periódica, a massa atômica. O hidrogênio, a massa é 1. Tem 2 hidrogênios vezes 2, né? Mas eu tenho 3H2, então multiplico por 3, ou seja, 6 gramas. E a amônia, então preste atenção, 2NH3. Eu sempre gosto de falar assim, multiplico o número que está na frente no final. Então, nitrogênio, 14. O hidrogênio, 1. Eu tenho o número 3 embaixo, multiplico por 3. Então, 17. Mas se tenho 2 na frente, eu vou ter 34 gramas. Vamos lá. Então, a massa no reagente vai dar qual? 28 mais 6, 34 gramas. Ou seja, a massa do reagente é a mesma do que a massa do produto. A massa não muda em uma reação química, tá? Cuidado, porque às vezes você pode ter uma questão mostrando a aplicabilidade da lei de Proust e você achar que é Lavoisier ali. Então, você tem que identificar que Lavoisier, ele fala em relação à massa. A massa do reagente igual à massa do produto. Tem gente que pergunta assim, Mariana, o número de mols, ele vai ser igual? É só a gente somar aqui pra gente verificar que ele não vai ser igual. Então aqui, vou botar da mesma cor, gente. Vou botar o rosinha que a gente utilizou também. Aqui tem 1 mol. Aqui eu tenho 3 mols. Ou seja, no reagente eu tenho 4 mols. E no produto eu tenho 2 mols, tá? Então, a soma do número de mols no reagente não vai ser necessariamente igual ao número de mols no produto. Tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda lei ponderal, a lei de Proust, que fala das proporções definidas. Eu sempre gosto de relacionar essa lei a uma receita de bolo. Quando você tem uma receita, se você quer fazer uma quantidade diferente, você vai dobrar, você vai triplicar, você vai modificar a quantidade de um ingrediente e você vai ter que modificar todas as outras
quantidades na mesma proporção. E agora isso se aplica também ao número de mols. Então percebam, coloquei aqui a mesma reação química. O nitrogênio com hidrogênio formando a amônia. Então tenho 1 mol de nitrogênio, 3 de hidrogênio, 2 mols de amônia. Se eu multiplico por 2 o número de mols de nitrogênio, eu vou multiplicar por 2 o número de mols de todos os outros compostos participantes de uma reação química, tá? A mesma coisa, né? Se você multiplicar por 3, por 8, por 80, um número que você quiser utilizar, tá bem? Então, às vezes, ele fala o número de mols que tem de nitrogênio e tem como você encontrar do hidrogênio. Então, se aqui multiplicou por 2, aqui também vai multiplicar por 2. Então, fica fácil você identificar o número de mols em uma reação química, sabendo o número de mols de um dos compostos presentes na reação. Tudo bem? Tranquilo, só tem que ter cuidado para não confundir essas leis ponderais. Eu gosto de dizer que as leis ponderais são fáceis, mas elas são parecidas. Então, às vezes, a gente acaba confundindo uma lei com a outra. Então, a gente precisa saber certinho o que cada uma diz. E agora vamos para a lei de Dalton, que às vezes não é tão falada, né? Mas também é muito importante. Por quê? Ela vai mostrar que com os mesmos compostos, eu posso ter produtos diferentes se eu tiver uma quantidade diferenciada. Olha só, carbono com oxigênio formando dióxido de carbono. Agora, em uma quantidade diferente de carbono, quando eu tenho 2 mols de carbono, aí eu estou gerando um monóxido de carbono. Então, pela mudança na quantidade de um determinado composto, eu mudo a formação do produto obtido. Eu passo a ter um produto diferente. Isso é muito importante na indústria, porque dependendo da reação que você faça, mesmo você tendo os mesmos compostos, eu vou mudar o produto. Então, a gente vai avaliar qual produto eu quero nessa reação. Então, quais são as quantidades que eu vou utilizar, qual o número de mols eu vou utilizar para fazer essa reação química. Então, todas essas leis, elas têm muita aplicabilidade, principalmente nas quantidades a serem utilizadas e na lei de Dalton, a formação, né, a esse produto obtido. Nós vamos falar muito dessas leis em todos os vídeos sobre estequiometria.